Um feixe de luz elétrica penetra a escuridão sobre as águas calmas do Oceano Atlântico. O Titanic está silenciosamente navegando pelas ondas, seus passageiros adormecidos, quando de repente uma monstruosa forma branca é capturada no feixe de luz. O fatídico iceberg está prestes a rasgar o lado do lendário navio. 14 de abril de 1912. Apenas 2 dias antes, alguém fotografou um gigantesco iceberg com uma forma elíptica bastante incomum. Descobriu-se que este iceberg provavelmente se formou a partir de neve que caiu há 100 mil anos. Pesquisadores usam modelagem computacional para descobrir sua origem. Eles usam dados de 1912 e adicionam algumas informações novas sobre ventos e correntes oceânicas. Concluíram que o iceberg provavelmente fazia parte de um pequeno aglomerado de geleiras no sudoeste da Groenlândia. Atualmente, é possível calcular as raízes desses icebergs em qualquer ano dado. No passado, o infame pedaço de gelo estava a caminho da Groenlândia para uma área mais ao sul de Corval. Se o navio tivesse passado por aquela região apenas 2 dias depois, o iceberg teria se afastado bastante do ponto onde se encontraram. A princípio, o peso do iceberg mais famoso do mundo era de 75 milhões de toneladas. Com o tempo, começou a derreter lentamente. E quando afundou o Titanic, seu peso era de apenas 1,5 milhão de toneladas. No momento da colisão, ele provavelmente já havia estado derretendo por meses. Mas ainda era um verdadeiro monstro. Quando o Titanic afundou, o iceberg media 400 pés de comprimento e mais de 100 pés de sua superfície estavam acima da água. Algumas pessoas acreditam que foi uma superlua que fez o Titanic afundar. Naquela noite, houve um evento lunar raro. Não acontecia há 1400 anos. Em condições normais, o iceberg não teria viajado tão ao sul sem derreter e perder a maior parte de sua massa. Mas a superlua pode ter sido a razão para uma maré incomumente alta que puxou o iceberg para longe da geleira muito mais rápido do que o normal. Há um tipo específico de bactéria que consome lentamente os restos da corrosão salina do Titanic, correntes oceânicas, temperaturas congelantes. Além disso, esse micro-organismo que consome ferrugem pode consumir todo o naufrágio. A atriz americana Dorothy Gibson estava a bordo do Titanic. Ela sobreviveu. E quando chegou a Nova York, ela começou a filmar um filme chamado Salvos do Titanic quase imediatamente. Vimos isso no filme, mas também houve algumas histórias de amor reais acontecendo no Titanic. 13 casais até fizeram uma viagem no Titanic como parte de sua lua de mel. Um dos casais era dono da loja de departamentos Macy's em Nova York. Uma vez que ficou claro que o Titanic estava afundando rapidamente, a mulher se recusou a entrar em um bote salva-vidas sem seu marido, mas ele não queria se juntar a ela enquanto ainda houvesse mulheres e crianças que ele achava que deveriam ir primeiro. Então, sua esposa deu seu casaco para sua empregada. Ela insistiu que a empregada deveria entrar no bote salva-vidas e queria que ela ficasse aquecida. Quanto a ela mesma, ela decidiu ficar com o marido até o fim. Algumas pessoas acreditam que o Titanic afundou por causa de uma múmia, não de um iceberg. Tudo começou por volta de 1000 a.C. com uma misteriosa mulher que vivia no Egito, na cidade dos ladrões. As pessoas sabiam pouco sobre ela, mas a chamavam de sacerdotisa. Sua múmia foi colocada em um sarcófago de madeira e coberta com uma grande tampa com a imagem de seu rosto e algumas inscrições místicas. Este local havia sido escondido até a primeira metade do século XIX, quando um grupo de moradores locais o encontrou por acidente. Eles perturbaram sua paz. Ninguém sabe como, mas a múmia desapareceu naquele dia sem deixar rastros. Algumas décadas depois, um grupo de amigos ricos da Inglaterra viajou para o Egito e encontrou o caixão da múmia vazio. Com a imagem da sacerdotisa, cujos olhos escuros pareciam estar olhando para o vazio, eles decidiram comprá-la. Mas o comprador desapareceu na mesma noite, antes mesmo de receber a caixa. Todos os membros do grupo tiveram alguns acidentes. O caixão mudou de lugar algumas vezes até que, segundo alguns acreditam, acabou no Titanic. Levou mais de 70 anos para que um submarino robô encontrasse os destroços deste lendário navio. O naufrágio está a quase 13 mil pés abaixo da superfície do Oceano Atlântico, dividido em 2 partes. Por que o navio se partiu? Ninguém sabe exatamente. Alguns acham que aconteceu por causa da água que entrou.
Quando o navio colidiu com o iceberg, a pressão foi tão forte que separou duas partes da embarcação, começando com a estrutura inferior do navio. Alguns dizem que foi por causa dos rebites do casco. Eles tinham uma alta concentração de escória ou resíduo de fundição, o que pode causar a divisão do metal. O navio, em geral, tinha muitas falhas. Começando pelo design, as paredes à prova d'água não estavam completamente vedadas na parte superior. Isso permitiu que a água fluísse entre os compartimentos e, no final, afundasse o navio. O ferro dos rebites do navio e o aço do casco acabaram ficando danificados devido ao alto teor de enxofre, baixas temperaturas e altas velocidades. O aço se fragmentou e os rebites se soltaram com bastante facilidade. Por causa disso, o Titanic afundou 24 vezes mais rápido do que teria afundado de outra forma. Se o navio tivesse colidido de frente com o iceberg em vez de bater com seu lado, provavelmente teria permanecido a flutuar. Como é que os membros da tripulação não tinham binóculos? Isso certamente teria ajudado a identificar o iceberg a tempo e talvez até evitar o desastre. Mas os binóculos do Titanic estavam trancados num armário de armazenamento. Apenas um membro da tripulação tinha a chave, e ele foi transferido do navio mesmo antes de ele zarpar. Mais tarde, ele disse que não se lembrava de entregar a chave. Mas mesmo sem os binóculos, o navio poderia ter tido algum tempo para mudar de curso e evitar a colisão se a tripulação tivesse recebido algum aviso. Mas é aí que está. Alguém avisou-os. Cerca de 1 hora antes do incidente, um navio que estava relativamente perto do Titanic, o SS California, enviou uma mensagem para informar que tinha parado devido a um campo de gelo denso. Mas o aviso nunca chegou ao capitão do Titanic. Alguns especialistas dizem que foi porque o operador de rádio não achou que era tão urgente. E mais tarde, o SS Californian disse que não recebeu uma chamada de socorro do Titanic porque seu operador de rádio estava de folga. Alguns dizem que a tripulação do Titanic não conseguiu avistar o iceberg no tempo devido por causa de uma ilusão de ótica. As condições atmosféricas naquela noite provavelmente causaram uma superrefração, o que poderia ter camuflado o iceberg. Afinal, ninguém realmente viu o iceberg até que estivesse muito próximo ao navio para evitar a colisão. Nem mesmo passou um minuto inteiro entre o momento em que viram o iceberg e a colisão. Apenas 37 segundos se passaram. E levou 2 horas e 40 minutos para o Titanic desaparecer abaixo das ondas do oceano. É isso por hoje. Então, se ficou satisfeito com sua curiosidade, dê um like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Ou se você quiser mais, é só clicar nesses vídeos ao lado.